A arte de fluir, o caminho para a plenitude. Audiolivro. Prólogo. Quando desejamos conversar, é preciso, antes de tudo, ouvir. Quando alguém nos fala, devemos silenciar nossas próprias palavras. É óbvio que toda corrente tem um fluxo. Assim como as ondas do mar, elas devem primeiro vir, até chegar à praia, para em seguida retornarem num refluxo. Então, essa faculdade de ouvir deve ser alcançada, assim como quando caminhamos, temos que observar o caminho aonde passamos, para não cair em qualquer buraco. Ocorre que, nos dias de hoje, estamos sempre com pressa, cheios de pensamentos, na mente agitada, e não prestamos atenção no que os outros falam. Queremos nós mesmos falar, e da briga pelo direito de voz surge uma balbúrdia. Pior, andamos com os nossos celulares na mão e não vemos os outros ao redor e nem sequer a paisagem por qual passamos. Enfim, em nossa ânsia de falar, não conseguimos ouvir. Na nossa pressa em chegar, andamos sem olhar. Do outro lado, o mesmo acontece. Ninguém ouve com atenção os outros, e todos querem falar mais e mais ao mesmo tempo, como se estivéssemos numa sala agitada, onde todos os alunos gritam. E o professor, tentando chamar a atenção, procura falar mais alto ainda. Este é o mundo sem nexo aonde vivemos. Se ao menos parássemos por um instante de desejar ter atenção e, dando o primeiro passo, começássemos a ouvir os outros, tudo seria diferente. Se ao menos parássemos com essa pressa sem nexo que nos faz correr sempre em direção ao futuro sem observar as coisas que acontecem, no presente, no aqui e agora, tudo se transformaria. Este é o verdadeiro ponto de mutação. O Fu do I Ching. I Ching é o livro das mutações, é um texto clássico chinês composto de várias camadas sobrepostas ao longo do tempo. O hexagrama Fu é chamado de o retorno ou o ponto de mutação. Dessa forma, ouviríamos não apenas os outros, mas, no fundo, a nós mesmos. Não a nossa mente superficial e agitada, mas aquela parte interior oculta, que só se revela igual reflexo quando observamos com calma e sem ideias preconcebidas as coisas ao redor. Um pensador, com justa razão, disse que quando saímos para fora, viajamos para dentro de nós mesmos. Quando ampliamos o nosso raio de compaixão, tentando compreender as situações e problemas alheios, começamos a ver melhor nossa real situação. Se um apagão ocorresse numa cidade luminosa, imediatamente as pessoas entrariam em pânico, sem energia nem luz em suas casas. Porém, se com paciência esperassem e saíssem para fora, se lembrando do céu noturno, e assim resolvessem parar e olhar para o alto, veriam milhares de estrelas. Veriam essas estrelas muito mais luminosas do que antes, quando as luzes da cidade apagavam todo o seu brilho resplandecente. Certos acontecimentos nos fazem parar e refletir. Grandes mudanças, muitas delas inesperadas. Um ente querido ou um amigo que se vai, a perda de algo a que dávamos valor, ou um ganho improvável, inesperado. Até uma viagem em que nos confrontamos com a imensidão da natureza, seja o mar, sejam as montanhas, não importa. Essas rupturas, positivas ou não, nos fazem enxergar que tudo nessa vida está em movimento, em fluxo. Nada é permanente. O próprio universo, com suas galáxias e estrelas que viajam em velocidades fantásticas, parecem seguir, de forma singela, seu caminho.
Nossa vida é um breve instante diante desta imensidão. Apenas a rápida contemplação dos fatos nesta escala cósmica nos faz ver que nossos problemas e dramas são aparentemente insignificantes. Nesse instante, aprendemos a nos acalmar. Certamente existe uma grande ordem, inteligência, sabedoria ou harmonia, organizando tudo num nível o qual não podemos sequer compreender. Quando paramos de falar e pensar e relaxamos, vemos que o universo é gigantesco e maravilhoso. Podemos notar que nossas grandes preocupações são apenas um pequeno galho diante desta enorme árvore a qual estamos conectados. É um grande rio o universo e somos um pequeno lenho em suas águas. Não seria mais inteligente, em vez de desejar pronunciar palavras, simplesmente ouvíssemos? Não seria mais coerente aprendermos a escutar e observar as grandes correntes de energia e inteligência do universo? Se pudéssemos realmente ouvir, o que aproveitaríamos deste diálogo? Igual a um hábil navegador, poderíamos ajustar as velas de nosso barco, de nossa vida, para aproveitar melhor os ventos cósmicos que sopram, igual a um pássaro que se aproveita das correntes do vento e se junta aos outros em formações inteligentes, em formato de V, para migrar com o mínimo esforço. Essa inteligência de se adaptar, de usar sabiamente a corrente, os fluxos da energia universais que estão em toda a natureza e no universo, não é tão difícil de se adquirir. Talvez sem querer já a tenhamos até usado, sem mesmo perceber. Mas, antes de tudo, é preciso estabelecer um diálogo. Você deseja ouvir? Sinceramente, deseja fluir de página em página dos ensinamentos reunidos neste livro? A vida é como a água, em silêncio se adapta ao nível inferior, que os homens desprezam. Escreveu Lao Tse, que foi um importante filósofo da China antiga, conhecido como autor do Tao Te Ching, a obra básica da filosofia taoísta. Há mais de 2.500 anos, a água representa o próprio fluxo, porém ela serve, é humilde, é algo que os grandes homens desprezam, porque se acham importantes, querem ser ouvidos, se sentem no centro das atenções e não compreendem que tudo acontece somente quando estamos na verdadeira vida, que é fluir como a água. Não se opõe a nada, serve a tudo, não exige nada, porque sua origem é da fonte imortal. Sabendo que a corrente da vida vem da fonte imortal, aquela forma transcendente a qual são atribuídos muitos nomes, inteligência cósmica, Deus, ou como Lao Tse chamou, o Tao, deixamos de nos preocupar com nossa própria força e seguimos seu fluxo. O homem realizado não tem desejos de dentro, nem tem exigências de fora. Ele é prestativo em se dar, é sincero em falar, suave no conduzir, poderoso no agir, age com serenidade, por isto é incontaminável. Realmente, se autorrealizar é algo extremamente difícil, que nas grandes escolas místicas e filosóficas do passado se tornava a grande meta. Porém, o ponto básico da realização e da felicidade é a capacidade de ouvir, de abandonar o orgulho do próprio ego e ver que fazemos parte de algo muito maior. Todos nós, semelhantes a computadores, estamos interligados, interconectados numa rede. A razão de nossa existência é a qualidade dessas ligações. Se elas são puras e verdadeiras, então também seremos. Do contrário, se elas forem sujas e falsas, nosso interior também estará assim. Vamos conversar? Desejo que nosso diálogo seja sincero. Estou muito feliz com a oportunidade de dividir estas experiências que recebi e aprendi junto com vocês. Boa leitura. Luciano Moraes.